Aposentado, para você que é minha amiga pensionista, sejam todos muito bem-vindos aqui, pessoal, a mais uma live. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, pessoal, por aí? Eu espero que sim, tá? Olha só, nesta manhã, o que eu trago aqui para vocês, tá? Novidades para vocês. Também vou falar sobre os 3 pagamentos liberados nesse mês de abril, para você que está aguardando aí principalmente uma graninha extra, tá? Então sejam todos bem-vindos. Vou trazer aqui, pessoal, informações sobre o aumento, sobre o reajuste dos 5%, tá? Muita gente me perguntando, Sandra, o que aconteceu com o adicional de aposentadoria de 5% que você comentou? Vou trazer atualizações aqui para você que está aguardando aí, tá? Um aumento, uma grana extra aí no seu benefício mensal, tá bom? Então, vou trazer aqui a partir de agora as últimas notícias para os aposentados e pensionistas 2024. E que esse mês, pessoal, seja um mês abençoado. O mês está se iniciando, que Deus derrame aí, né, todas as bênçãos, que Deus abençoe, dando saúde, dando sabedoria para a gente seguir em frente mais um mês, tá bom? Então sejam bem-vindos, vou falar sobre o adicional de aposentadoria que será devido ao aposentado, tá? A cada 5 anos. Também vou trazer os pagamentos do mês, né? Que será liberado aí para você que é segurado da Previdência Social. Primeiramente, eu gostaria... gente, olha só. Eu gostaria de perguntar aqui, tá? Para vocês. Não sei se todos sabem, né? O que acontece com o empréstimo consignado quando a pessoa vem a falecer, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês sabem ou não, o que acontece aí com o empréstimo consignado quando a pessoa vem a falecer. Vocês sabem o que acontece? Sim ou não, comenta aqui, porque o INSS se pronunciou em relação ao empréstimo consignado quando a pessoa vem falecer. Morre ou não a dívida aí do empréstimo consignado? Sim ou não? Vocês sabem disso? E o INSS se pronunciou porque está tendo aí algumas divergências entre empréstimo consignado e os bancos, né? Alguns bancos estão cobrando aí os herdeiros, né? Essa dívida que ficou, tá? Então a gente vai falar também sobre o assunto por conta dessas divergências. O INSS resolveu se pronunciar em relação a esse assunto, tá? Então vou trazer aqui informações atualizadas para vocês sobre o que acontece aí com o consignado após a morte do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, tá? Então tá tendo muita confusão no judiciário, bancos, INSS, tá tendo essa confusão toda. Então o INSS resolveu se pronunciar e eu vou trazer informação agora atualizada do próprio instituto, tá bom? Então sejam bem-vindos. Deixa eu cumprimentar aqui vocês primeiramente. Só um minutinho, pessoal. Só vou cumprimentar e já vou trazer aqui as informações para vocês, para a live não ficar longa, para ser uma live rápida, mas bem informativa, né? Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Previdência Social. Deixa eu falar um bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eliane. Morre junto. A Eliane já comentou aqui, ó. Sim, morre junto. Francisco, e aí, pessoal? Comenta aí. A dívida morre ou não quando a pessoa vem a falecer? Sim ou não? Vocês acham que os herdeiros têm que pagar por essa dívida? Sim ou não? Comenta aqui, tá? O que vocês acham? Até onde vocês têm o conhecimento que a dívida morre ou que a dívida não morre, que os herdeiros têm que fazer a quitação dessa dívida, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Helena. Bom dia, Maria. Bom dia, Rodrigo. A família paga, Eliane. A Elaine tá falando. A Maria falou assim que acha que morre junto. A Cleide falou acha que morre junto. Não deve pagar a dívida morre, a Maria tá falando. E já vou trazer aqui, pessoal, o que o INSS falou em relação a essa questão, tá? Do empréstimo consignado. O INSS trouxe aqui um recado para vocês e eu vou informar a vocês para vocês ficarem atentos. Se Deus me livre acontecer, né? Vocês já sabem aí orientar a família de vocês, ou até mesmo se acontecer com um vizinho, com algum parente, vocês sabem, né, o caminho que vocês devem seguir. Deus me livre se isso aconteça, tá bom?
Deixa eu ver. Bom dia, o seguro paga, o Edson tá falando. Sandra, bom dia. Cláudio de Goiânia. Um beijo aí pro pessoal de Goiânia que me acompanha aqui, que sempre tá presente aqui nas lives no canal Sandra Silva. Tá bom, pessoal? Então, bora lá, tá? A Maria falou, acho que morre a dívida. Bom dia. O 13º salário foi liberado. A gente já vai falar sobre o 13º e os pagamentos desse mês também. Bom dia, Tânia. Bom dia, Francisco. O Francisco falou: acho que sim, o seguro paga. A dívida morre sim. Sim, é só não emprestar. O Pedro tá falando. Miguel, um beijo aí, pessoal de São José do Belmonte, tá? Tem o seguro. O banco só cobra o falecido se tiver bens. Interessante. Bom dia, eu acho que morre junto, tá? Eu vou trazer, pessoal, a resposta do INSS para vocês aqui agora, tá? Então, olha só, gente. O que acontece com o consignado após a morte do segurado do INSS? Tá vendo aí algumas divergências, tá? Entre bancos que vai cobrar na justiça, vai cobrar os herdeiros porque ficou bens, então os bens têm que fazer aí a quitação dessa dívida, tem que vender os bens para poder pagar essa dívida. O que o INSS fala em relação a esse assunto, tá? Antes eu vou trazer aqui uma introdução para vocês entender melhor o porquê que os bancos estão cobrando, porquê que alguns cobram, outros não. Então, só para a gente entender rapidamente, tá? A concessão hoje do empréstimo consignado é destinado para quem é aposentado, pensionista e beneficiário de prestação continuada. O BPC-Loas também hoje tem direito a fazer o empréstimo consignado, tá? E para vocês terem uma noção, pessoal, no mês passado, o empréstimo consignado teve um aumento, tá? Uma procura de 54%, ou seja, pelo que a gente analisa aí o cenário, né, que a gente consegue enxergar, é que o aposentado pensionista está cada vez mais precisando de grana, porque hoje o que ele recebe não dá para pagar as contas. Então, infelizmente, ele corre aí para o empréstimo consignado. É por isso que cada vez a gente vem tendo um salto muito gigante em relação ao empréstimo consignado. Os bancos batem recorde o tempo todo em liberação aí de empréstimo consignado. Então, segundo o Banco Central, foram concedidos 11 bilhões de reais em janeiro, tá? Deste ano, tá? Muitas pessoas que aderem a esse tipo de empréstimo não sabem o que acontece com as parcelas das dívidas, tá? Após a morte de um beneficiário. Apesar, tá, do INSS e a FEBRABAN afirmarem que a dívida é suspensa após o falecimento, mas na prática não é isso que acontece. Então a modalidade é oferecida para quem tem aposentadoria, quem recebe aí pensão por morte, né, ou benefício de prestação continuada. Hoje a gente tem aí o empréstimo consignado sendo liberado a juros de 1,72. Então toda vez que dá uma baixada nos juros, os aposentados, pensionistas e segurados correm aí para poder fazer um empréstimo, para poder fazer uma reforma na sua casa, para poder comprar alguma coisa que está precisando urgente e que não vai ter o dinheiro. Então, o aposentado sempre recorre ao empréstimo consignado por não ter o dinheiro para poder fazer aí, por exemplo, uma reforma na sua casa, no seu banheiro, na sua cozinha que está precisando. Então, recentemente, pessoal, saiu uma decisão da 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a permanência de dívida de empréstimo consignado, apesar do falecimento do devedor. O relator, o juiz federal Pablo, observou que o contrato de empréstimo em questão não incluía o seguro para o falecimento mutuário, resultando aí no vencimento antecipado da dívida com a morte. Portanto, o óbito do consignante não anula a obrigação do empréstimo, pois a herança responde pela dívida dentro aí dos seus limites. Então, o magistrado voltou por manter a sentença, concluindo aí o falecimento do devedor, que não cancela a obrigação do empréstimo. Portanto, o espólio ou os herdeiros responsáveis pela dívida dentro dos limites de herança. Então, os herdeiros não são obrigados a pagar aí com o próprio dinheiro, mas os bens deixados aí pela pessoa que morreu devem ser usados para quitar a dívida restante, tá? Então,
Os herdeiros devem pagar, sim, dependendo aí do patrimônio, dos bens, vai depender de algumas coisas, tá? O seguro, tá? Muita gente falou o seguro cobre, tá? É verdade. O seguro, chamado o seguro prestamista, é um seguro que existe para garantir o débito na hipótese de falecimento do devedor. Nesse caso, o débito é extinto porque será garantido pelo prêmio do seguro. Mas se o devedor não contratou o seguro, o que acontece? Se não tem o seguro, tá? Não se herda a dívida no direito brasileiro. Quando uma pessoa morre, ela deixa um patrimônio, então esse espólio tem que fazer o pagamento dos débitos, ou seja, sempre a herança vai fazer aí o pagamento de um débito consignado ou qualquer outro tipo de débito, tá? A Caixa, pessoal, afirmou que após o falecimento do contratante de operações aí de crédito, a família do cliente pode verificar a existência de cobertura securitária, tá? A exemplo do seguro prestamista e acionar a seguradora para a cobertura da parte ou totalidade aí do valor de empréstimo. Então, sempre tem aí um seguro embutido no seu contrato, sempre tem alguma coisinha que você pode ir atrás aí do banco para ver se cobre ou não essa dívida. Mas assim, pessoal, o que o INSS realmente fala sobre essa questão, tá? O INSS informou que os herdeiros não têm direito de quitar o empréstimo consignado do falecido. Vou repetir. O INSS informou que os herdeiros não têm que quitar o consignado, a instituição que tem que assumir o risco da operação, tá? Então, segundo a FEBRABAN, nesses casos a dívida é extinta, tá? Então, o herdeiro pode bater o pé, tá? Pode correr atrás, porque segundo o INSS, os herdeiros não têm a obrigação de quitar o empréstimo consignado, tá? E aí, infelizmente, né, essas instituições vão querer ir para a justiça, vão querer brigar, vão querer receber. Muitas vezes até o seguro cobre, só que esse segurado não sabe, o filho do segurado, o herdeiro, não sabe que tem um seguro embutido dentro desse empréstimo consignado, tá? Então vocês podem aí, né, uma hora ou outra conversando com o filho, conversando com alguém, olha, eu tenho empréstimo consignado, se Deus me livre eu morrer, não pague a dívida, luta, vai, corre atrás, vê se tem seguro e não quite essa dívida, porque o INSS fala que não tem que quitar. Tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês, porque a gente, né, pessoal, nunca sabe o dia de amanhã. Não sabe, né? A gente não sabe. Tá aqui, hoje acordou, graças a Deus, a gente tem que agradecer, né? Acordou com saúde, pedir obrigado pra Deus, ter gratidão dentro do coração, mas a gente não sabe, né? Hoje acordou, amanhã já pode não acordar mais. Então é sempre bom deixar aí as pessoas, né, avisadas, as pessoas aí com o norte para seguir. Tá? Vou falar sobre o adicional da aposentadoria de 5%. Muita gente estava me cobrando, Sandra, você nunca mais falou sobre aquele 5% na aposentadoria. Como que tá, que pé que tá aí esse projeto do Pompeu de Matos? Pessoal, olha só, esse projeto altera a lei, tá, de benefícios do INSS 8.213 de 1996, que dispõe aí sobre os planos de benefícios da Previdência Social para criar aí esse aumento de 5% a cada 5 anos, tá? Então, o adicional terá como base de cálculo a renda mensal do mês aí do segurado. Ou seja, a proposta vem com o objetivo aí para os aposentados e pensionistas receber um adicional nos seus benefícios a cada 5 anos, tá? De acordo com a Constituição Federal, mais precisamente seu artigo 201, o segurado tem que ter aí o reajuste para preservar aí de maneira permanente o valor real de benefício. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, essa determinação constitucional não tem sido obedecida pelo Poder Executivo, sobretudo quando levamos em consideração a média de benefícios previdenciários, tá? Então, assim, pessoal, presta atenção. Hoje, a gente teve um aumento muito pequeno para quem recebe acima do mínimo, né? Infelizmente, esse ano foi um dos piores anos para o aposentado que ganha aí acima de um salário mínimo, né? Foi muito pouco, menos de 5% de aumento. E aí, o que acontece? Esse projeto, ele vem justamente para resgatar, né, essas perdas que, principalmente o aposentado que ganha acima do mínimo, vai ter ao longo dos anos, né? Porque é o que eu já disse outras vezes,
a impressão é que sempre o salário mínimo vai chegar aí ao que você recebe, né? 2, 3 salários mínimos, a gente vê uma porcentagem maior, né, sendo adicionada no salário mínimo, e quem ganha acima do mínimo vê aí um aumento muito pequeno. Então a impressão é que a gente tem é que sempre o salário mínimo vai acompanhar quem ganha 2, 3 salários mínimos, né? Então a gente tem essa defasagem agora, né, por conta dessa mudança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, de valorizar aí o salário mínimo, sendo que deveria valorizar todos os aposentados e pensionistas da mesma forma. Todos trabalharam, todos contribuíram, tá? E o projeto, pessoal, tá, que traz aí esse aumento de 5% na sua aposentadoria, no dia 21/3 de 2024, foi encerrada aí as sessões para apresentar emendas do projeto, tá? Então, no dia 21/3, na Câmara dos Deputados, foi encerrada aí as 5 sessões para apresentação de emendas, tá? Então, só tem 2 emendas esse projeto que traz aí esse benefício aos aposentados, essa grana extra aí aos aposentados, tá? Então, por enquanto, muita gente estava me cobrando para mim falar sobre esse aumento de 5%, sobre esse reajuste. Por enquanto, ainda continua parado lá na Câmara dos Deputados, tá bom? Então, agora eu vou falar sobre os pagamentos, né, que serão liberados aí para os aposentados pensionistas nesse mês de abril, que inclusive está sendo liberado agora, né? Então, tem aposentados e pensionistas que estão recebendo o seu benefício relacionado ao mês de março agora no início de abril, tá? No início do mês. Então, está sendo liberado agora o primeiro pagamento para quem ganha acima do mínimo, relacionado ao mês de abril ou ao mês de março, tá? Então, primeiro pagamento sendo liberado agora no mês de março, no início de abril, desculpa, para os aposentados pensionistas e quem ganha um salário mínimo, né, que tem os sinais 6, 7, 8, 9, tá? Primeiro pagamento que o INSS está liberando. Segundo pagamento, pessoal, do mês de abril, a partir do dia 24 de abril, né? Então, você vai receber o seu pagamento e mais a primeira parcela do 13º salário, tá? Então, primeira parcela do 13º salário a partir do dia 24 de abril e vai até o dia 8 de maio. Isso para todos os segurados da Previdência Social. Quem tem direito ao 13º salário vai receber a primeira parcela mais o pagamento. Então, 2 pagamentos a partir do mês do dia 24 de abril, tá? Então, essa informação é importante porque muita gente estava esperando receber o 13º agora no início de abril. E não, pessoal, início de abril relacionado ao mês de março. Agora vai ser liberado aí a folha de pagamento para vocês, vai ficar disponível a partir mais ou menos do dia 16 de abril, dia 17, você já vai conseguir verificar pagamento e mais a primeira parcela do 13º salário, tá bom? Gente, é isso. Essas são as últimas notícias que eu trago aqui, tá? Mais informações, eu abro uma live ou trago um vídeo aqui no canal para atualizar vocês, tá bom? Um excelente dia. Muito obrigada pela companhia de todos. Que Deus abençoe e até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau.